Olá, meus queridos irmãos, é Pastor Pedro falando. Eu espero que esse vídeo encontre cada um de vocês em plena paz. Hoje nós vamos continuar nossa série de reflexões a partir do Evangelho de João. E o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo de número 8. Então, se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo João capítulo 8. Nós vamos refletir do verso 1 até o verso de número 11. Nosso tema geral tem sido graça sobre graça. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais e nós vamos visitar o tema da graça a partir do encontro de Jesus com uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Mais uma vez aqui nós temos nesse texto uma grande tensão entre Jesus e os escribas e os fariseus. Se os irmãos se lembram, essa tensão já havia começado ali no capítulo de número 5, quando Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda no dia de sábado, e essa tensão recrudesceu ainda mais no capítulo de número 7, quando Jesus se apresenta ali na festa dos tabernáculos como aquele capaz de matar a sede do povo, e isso era uma prerrogativa messiânica, inclusive. Então essa afirmação de Jesus realmente levantou uma grande controvérsia entre os estudiosos da lei, porque uns já estavam levantando a hipótese de talvez ele ser um profeta ou Messias, e isso incomodou bastante os fariseus, mas eles desenharam dessa possibilidade, inclusive porque Jesus era da Galileia e de Nazaré, portanto de Nazaré não poderia vir nada bom, nunca viu nada bom. Então, se Jesus é de Nazaré, segue-se que Jesus não poderia ser o Messias. Mas aqui, mais uma vez, não satisfeitos, e os fariseus, inclusive, querendo desmascarar a Jesus, querendo pegar Jesus em alguma falta, eles então aproveitam que Jesus está ali agora ensinando no templo, no final já da festa dos tabernáculos. Jesus ensinava o povo no templo. Eles se apresentam a Jesus com uma questão muito delicada. Eles haviam flagrado uma mulher em adultério e não sei por que cargas d'água, se é um flagrante adultério, só estava a mulher e não estava o homem. Desde uma sociedade machista isso é suspeito, mas o fato que estava ali apenas essa mulher que foi pega em flagrante adultério diante desse tribunal que se formou ao redor dela. E eles trazem para Jesus a seguinte questão: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério e, segundo a lei de Moisés, tais mulheres devem ser apedrejadas. Isso de fato é verdade, essa é uma lei que está lá no Deuteronômio. E então eles apresentam para Jesus essa questão e perguntam para Jesus: e agora, mestre, o que o senhor diz a respeito disso? O que o senhor fala? Moisés manda apedrejar, mas e o senhor? Qual é a sua ordem? É claro que essa pergunta não era de forma alguma destituída de segundas intenções, pelo contrário, era extremamente mal intencionada, porque Jesus ali foi convidado a andar sobre um fio fino de navalha. Porque se Jesus perdoa essa mulher, dizendo que ela não deveria ser condenada, ele sem dúvida alguma estava se levantando contra o Deuteronômio e contra a lei de Moisés, portanto eles teriam com que acusar Jesus. Mas se por outro lado também Jesus manda aplicar o rigor da lei do Deuteronômio e manda executar essa mulher, ele estaria se levantando contra o Império Romano, porque naquela época o povo judeu era proibido de aplicar qualquer tipo de pena capital. Essa prerrogativa era apenas uma prerrogativa do Império Romano. Portanto, se Jesus manda apedrejar essa mulher, ele estaria então cometendo um crime contra o Império Romano. Portanto, eles dessa forma também haveriam de pegar Jesus então em uma falta. Portanto, as questões colocadas sobre a mesa, as segundas intenções me pareceram muito claras
para Jesus de Nazaré, que conhece as intenções do coração, e ele faz algo surpreendente, algo inesperado ali, diante daquele dilema. Porque o texto diz que quando eles faziam todo esse teatro, Jesus simplesmente, ao invés de respondê-los, ele se agacha e começa a escrever na areia. É um enigma que Jesus escreveu na areia, mas alguns vão dizer que Jesus estava escrevendo o pecado daquela turma toda, e listando um tanto de falta que aquelas pessoas haviam cometido. Fato é que Jesus se demorou nessa tarefa, isso incomodou muito aos fariseus e aos escribas. Eles então pediram que Jesus respondesse imediatamente àquela questão maldosa. Jesus então se levantou, olhou para aquele tribunal farisaico e deu a seguinte resposta, surpreendente resposta. Ele falou: olha, tudo bem, vocês querem executar essa mulher e aplicarem a lei de Moisés? Ótimo, mas vamos fazer o seguinte: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja aquele que primeiro atire a pedra. Dito isso, Jesus voltou a escrever na areia, e o texto diz que aqueles homens, acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um, até que não sobrou mais ninguém, sobrou apenas Jesus e essa mulher. E aqui um parêntese muito interessante: que mulher é essa que não tem identidade, não tem rosto, não tem CPF, a gente não sabe onde morava, a gente não sabe a sua história, a gente não sabe o que levou ela a cometer esse ato, e isso pouco importava para aqueles homens religiosos, porque a intenção daqueles homens religiosos não era uma intenção de preservar a lei de Moisés ou de zelar pela santidade da lei, e tampouco também a intenção era de fazer algo de bom com aquela mulher, quem sabe na esperança de Jesus poder de alguma forma redimir aquela mulher para que ela pudesse consertar a sua vida. Para aquelas pessoas aquilo não importava, a mulher simplesmente era a bola da vez, era o instrumento que eles estavam usando, era um objeto então que eles estavam usando para ter com que acusar a Jesus. Irmãos, a religião é terrível, o espírito farisaico é terrível, porque ele despersonifica as pessoas, porque ele desce as pessoas daquilo que lhe é mais essencial, que é a sua identidade, que é a sua dignidade humana. Mas ali Jesus então, com aquela mulher, ele fica só com ela. Os acusadores então já pegaram o caminho de volta para casa. Jesus então, ao conversar com essa mulher, ele diz: mulher, onde estão aquelas pessoas que estavam acusando você? Não estão mais aqui? Eles desistiram? Alguém te condena? Ela fala: Senhor, não, ninguém me condenou. Então Jesus fala para essa mulher, e isso é importante para nós. Ele diz: mulher, se eles não te condenaram, eu também tampouco te condeno. É claro, meus irmãos, Jesus poderia condenar essa mulher. Na verdade, ele era o único que poderia condená-la. Mas a resposta de Jesus sempre nos surpreende, não é? Ele diz: mulher, eu tampouco te condeno. Mas agora eu quero também te ordenar uma coisa. Você siga o seu caminho. Ou seja, você tem uma nova oportunidade. Mas agora você deve seguir esse caminho, mas não deve pecar mais. Agora olha aqui para mim, porque esse texto é de fundamental importância para a nossa compreensão sobre o reino de Deus e sobre a graça desse reino. O evangelista João vai dizer no seu prólogo, ali no capítulo 1, que a encarnação do Verbo trouxe para ele uma revelação da face de Deus. E nessa face de Deus revelada em Jesus Cristo, ele viu a presença de duas coisas. Ele viu a presença da graça, mas ele também viu a presença da verdade. O Verbo é esse Verbo cheio de graça e também cheio de verdade.
E essa manifestação da graça e verdade que foi revelada em Jesus necessita também, irmãos, de forma urgente ser revelada na igreja. A igreja é essa face de Deus, é esse espelho de Deus, onde a graça e a verdade se tornam acessíveis para o mundo. E essa questão que os fariseus apresentaram aqui para Jesus é uma questão extremamente atual e dos nossos dias, porque toca a forma como a igreja lida com os pecados morais. E se tem algo hoje que coloca a igreja em tensão com o mundo, é justamente essa questão do comportamento moral. Eu costumo dizer que as grandes tensões hoje da nossa época giram em torno da forma como nós usamos o nosso corpo. E hoje nós temos tantas bandeiras sendo levantadas sobre a liberdade do uso do corpo, não é assim? Nós temos a turma LGBT, por exemplo, que levanta as suas bandeiras e dizem que eles podem fazer do corpo deles aquilo que eles quiserem, como sendo o instrumento do prazer deles. Eles afirmam a identidade deles de uma forma muito forte. Tem as mulheres também, com aquele slogan: meu corpo, as minhas regras, portanto eu posso abortar, portanto eu posso também dar o meu corpo para quem eu quiser, porque o corpo é meu, é minha pertença, então eu tenho autoridade sobre ele, não é? E outras coisas mais, eu posso empanturrar, entregar meu corpo para toda uma série de prazeres, seja ele de uso de drogas lícitas ou ilícitas. Ninguém tem absolutamente nada a ver com isso, porque isso tem a ver com a nossa liberdade. Mas esse grito de liberdade, esse grito libertário, sempre esbarra na igreja, porque a igreja é sempre vista como esse lugar da intolerância, ou pelo menos ela é acusada dessa forma. Os cristãos são intolerantes, os cristãos são obscurantistas, a mentalidade cristalizada lá na idade das trevas, então eles veem pecado em tudo, eles veem maldade em tudo, eles então são essas pessoas que querem sufocar, que querem oprimir, que querem manter as pessoas em pesadas cadeias de moralidade. E essas questões então são colocadas para nós, essas questões morais, para que a gente então dê uma resposta para elas. E mais uma vez, assim como Jesus também, a igreja é colocada no fio da navalha, porque se tem uma ala que é a guardiã da sã doutrina, da santa palavra de Deus, se tem uma ala que de fato é uma ala extremamente intransigente e extremamente legalista em relação a essas questões morais, que realmente afirmam de forma categórica que se você para que você seja aceito, você tem que acertar a sua vida, você precisa de arrependimento, você precisa então de ter uma vida perfeitinha para que então Deus venha e te abençoe. Então esse espírito farisaico muito presente entre nós, estava já presente lá na conversa de Jesus com a mulher ali, na mulher samaritana, no João capítulo 4, que essa mulher também tinha uma vida irregular, e Jesus então se apresenta para ela com esse espírito dessa graça sem fronteiras, que quebra todas essas regrinhas religiosas. Esse espírito mais uma vez estava presente ali no tanque de Betesda, e Jesus mais uma vez combateu esse espírito. E mais uma vez aqui no capítulo 8, essa ideia dessa religião que oprime, que aprisiona as pessoas, está muito viva também entre nós. Isso porque esse espírito farisaico habita no meio da igreja, e não sem motivo, irmãos. As pessoas muitas vezes nos acusam de intolerantes e de fariseus, e muitas vezes somos. Muitas vezes nós cobramos uma perfeição do mundo, ou então nos apresentamos como sendo esse baluarte da perfeição para o mundo, e isso de fato não condiz com a realidade. Então nós nos tornamos pessoas mascaradas, pessoas hipócritas. E quando na verdade nós também não cumprimos a lei de Deus. Quando na verdade nós rapidamente somos aqueles que primeiro jogam as pedras
em todos os comportamentos morais irregulares e bravateamos e gritamos contra a imoralidade e condenamos as pessoas ao mármore do inferno, e a gente muitas vezes não olha para a gente. Se olhássemos, nós veríamos que também nós deveríamos ser apedrejados. Sabe por quê? Porque também a gente peca. Também a gente precisa da graça de Deus. E como nós esquecemos disso tão rapidamente, irmãos? Como nós esquecemos que nós um dia fomos encontrados nas nossas misérias e fomos abraçados por Deus enquanto éramos ainda inimigos da cruz de Cristo, e fomos trazidos para o reino do Filho e do seu amor, não por causa dos nossos méritos, mas por causa da graça livre e abundante de Deus. E como rapidamente a nossa mente muda e nós nos tornamos hipócritas, mascarados, e assumimos uma fachada de santidade, quando na verdade nós sabemos que fomos encontrados pela cruz de Cristo por causa da graça de Deus. E às vezes a gente nega essa graça para aquelas pessoas que precisam tanto dela. Tem um livro que eu gosto muito, o título dele é assim: Proibida a entrada de pessoas perfeitas. E eu sempre brinco com os irmãos que um dia a gente poderia colocar essa placa na igreja, né? Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque o que é a igreja? O que é essa comunidade resgatada pela cruz de Cristo? São justamente essas pessoas imperfeitas. São essas pessoas realmente que ainda não são inteiras, porque são fragmentadas, porque nossa humanidade não foi toda reconstituída. Nós ainda estamos em obras, não é? A igreja é esse lugar onde os santos não são impecáveis, mas são aqueles que se curvaram diante daquele que é o Santo de Deus. E o meu sonho é que essa igreja fosse uma igreja de portas abertas, para que todos pudessem entrar. Para que ali se assentasse o homossexual, para que ali se assentasse o bêbado, para que ali se assentasse todos os pecadores, sabe? Porque eles estariam sentados lá dos pecadores, que também somos nós. A igreja precisa ser essa comunidade da graça de Deus, essa porta aberta para a graça, a livre graça de Deus. Eu me lembro do reverendo Billy Graham, quando em uma das suas cruzadas, ele conversando com uma senhora, ela falou: reverendo, eu costumo ir em todas as suas pregações e eu sou uma crente itinerante. Onde você está, eu ouço a pregação, porque até hoje eu não encontrei uma igreja onde eu pudesse me filiar. E Billy Graham então perguntou para ela por que ela não havia se filiado a nenhuma igreja. Ela respondeu: porque ainda não encontrou, ou não havia encontrado nenhuma igreja perfeita. E o Billy Graham, muito antenado, muito esperto, ele falou para ela: minha irmã, por favor, quando você encontrar essa igreja perfeita, que a irmã tanto sonha, por gentileza, não entre nela. E ela ficou curiosa: mas por que eu não posso entrar nessa igreja se ela é perfeita? Ele falou: olha, porque o dia que a irmã entra nela, essa igreja deixará de ser perfeita, porque a irmã é imperfeita. Somos imperfeitos, irmãos. Nós não temos nenhuma prerrogativa de atirar pedra em ninguém. O único capaz de julgar é Jesus de Nazaré. A nós não foi nos dado, irmãos, o ministério do julgamento. A nós, a igreja de Jesus, compete amar. O julgamento pertence ao Senhor nosso Deus. E Ele está nos céus. E é muito interessante porque o texto diz que Ele não condena. E se o Rei dos Reis não condena, quem somos nós para condenar? Jesus então responde assim a essa mulher, dizendo que Ele não a condenava. Portanto, a igreja também tem que ser esse lugar da graça de Deus, onde as pessoas se sentem acolhidas por esse grande amor de Deus. Mas agora a igreja também precisa de ser cheia de graça. Mas a exemplo do Senhor Jesus, ela também precisa ser cheia de verdade. Jesus, de forma alguma, deixou essa mulher sem a verdade do seu pecado. Ele não absolveu essa mulher dizendo: não, vai, continue com a sua vida, vai, continue fazendo o que você está fazendo, olha, não se preocupe,
né? Continue com essa vida rasteira como você está, não tem problema algum. Não foi isso que Jesus fez. Jesus aceitou essa mulher, Jesus abraçou essa mulher, Jesus amou essa mulher, mas também agora, porque essa mulher foi aceita e foi abraçada por Cristo, essa mulher agora foi empoderada, empoderamento feminino, ela foi empoderada agora para ir e não pecar mais. Qual que é a função da igreja, irmãos? Qual que é o evangelho que nós devemos pregar para esse mundo? Esse evangelho que abraça e aceita o pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu e você, todos pecaram e podem ser agora novamente resgatados por causa desse grande amor de Deus. Há lugar na mesa do Senhor para todos. Mas agora a igreja, porque Deus ama essas pessoas, a igreja também ama, aceita e abraça. Mas agora essa pessoa, diante desse amor e dessa aceitação de Deus, dessa graça que agora é espelhada na vida da igreja e na mensagem da igreja, essa pessoa agora é confrontada com o seu pecado. Porque ela não pode mais viver como ela está vivendo. Agora ela precisa viver de acordo com aquele que a amou. Irmão, isso aqui, essa lógica não se aplica apenas ao homossexual, mas se aplica também ao heterossexual. As pessoas às vezes me perguntam: pastor, como é que eu evangelizo um homossexual? Como é que eu evangelizo um travesti? Ora, você evangeliza um homossexual da mesma forma como você evangeliza um heterossexual. Leva ele a Jesus. Deixe que ele tenha um encontro genuíno com Jesus. Deixe que Jesus fale a verdade sobre ele. Deixe que a palavra de Deus possa arder na mente, no coração, na consciência dessa pessoa. Traga essa pessoa ao Evangelho de Jesus. E não importa o seu comportamento, e não importa o seu pecado, todos precisam agora desse encontro com o Evangelho de Jesus, porque quando há esse encontro definitivo, as vidas mudam. Não foi isso que Paulo falou aos Coríntios, falando: meus irmãos, olha, vocês eram ladrões, antes vocês roubavam, antes vocês bebiam, antes vocês se prostituíam, antes vocês usavam mal o seu corpo, mas agora vocês foram lavados no sangue de Jesus. Agora vocês foram reconciliados com Deus, portanto agora glorifiquem a Deus os vossos corpos. Portanto, aqui está a grande questão para a nossa época e que a igreja precisa de responder. A questão é: o que eu faço com o meu corpo, pastor? Não, essa questão não é assim que se coloca. A questão é que a gente precisa entender que o nosso corpo não é nosso. É templo de Deus, pertence a Jesus. Então, a pergunta precisa ser reformulada. E a pergunta é: e agora que eu percebo que o meu corpo é templo do Espírito e que pertence a Jesus, o que Jesus quer que eu faça com o corpo que é dele? E aí ele vai dizer para você: não vai ser o pastor, não vai ser as regrinhas, não vai ser a intolerância de uma religião farisaica, mas vai ser agora a graça do gracioso Jesus, de forma abundante na sua vida, que vai mostrar agora para você, que vai mostrar para todos os pecadores, dentre os quais somos os maiores, como nós agora devemos viver. É isso que o Evangelho da Graça nos apresenta, e nos apresenta a verdade também. Que Deus nos ajude, irmãos, a andar nesse fio da navalha, e que a igreja seja esse lugar onde todos são bem-vindos, todos são abraçados, todos são levados à cruz de Cristo, e nessa cruz todos são reconciliados por causa desse sangue. E quando essa reconciliação acontece, quando esse encontro de amor acontece, nós não damos outra resposta se não nos curvarmos diante de Deus, depormos as nossas armas rebeldes diante de Deus, e agora nos abrimos em obediência e perguntar para Deus o que Ele quer que a gente faça. A resposta vai ser: eu não te condeno. Agora você deve ir por esse mundo, viver a sua vida, mas sem pecado. Que Deus nos abençoe, igreja, para que a gente viva assim,
Essa é a vontade do nosso Deus, que vivamos em plena graça e também em plena verdade. Domingo abençoado a todos. Se Deus permitir, na quarta-feira nos reencontramos novamente. Até lá, fiquem em paz.